Antes do poder absoluto e da queda brutal, havia apenas um vilarejo e o som de um martelo. Naquele pequeno povoado de Predapio, no norte da Itália, nasceu Benito Mussolini, em 29 de julho de 1883. Seu pai, Alessandro, era o ferreiro local, um homem cujas mãos moldavam o metal com a mesma força com que sua mente abraçava as ideias socialistas e o fervor da revolução. Eram sementes de desordem plantadas no coração de um menino que, um dia, faria a Itália inteira tremer. Na forja incandescente de um vilarejo italiano, entre o martelo e a bigorna, uma criança crescia sob a influência de duas forças opostas. Seu pai, um ferreiro socialista, moldava o ferro com a mesma paixão com que defendia as ideias de Karl Marx. Em casa, sua mãe, Rosa, uma devota professora, impunha uma disciplina rígida, guiada pela fé. Foi o pai quem escolheu seu nome, Benito, uma homenagem a Benito Juárez, o líder mexicano que desafiou o domínio estrangeiro. Desde cedo, o jovem Benito revelou uma personalidade dividida. Era um garoto briguento e rebelde, mas também possuía uma inteligência afiada, um talento nato para ser a escrita e o discurso. Enviado para um internato católico na esperança de domar seu temperamento, o resultado foi o oposto. Ele foi expulso após atacar um colega com um canivete, um ato de violência que prenunciava a escuridão que o acompanharia por toda a vida. Na juventude, ele canalizou essa energia para o socialismo, tornando-se jornalista. Sua caneta era uma arma disparando artigos inflamados em defesa dos direitos dos trabalhadores. Em 1909, essa mesma paixão o levou a Trento, então sob domínio austro-húngaro, onde editou o jornal L'Avvenire del Lavoratore. Suas palavras, contudo, eram consideradas perigosas demais, e ele logo foi preso e expulso da região por sua retórica antigovernamental. A partir de 1912, sua ascensão no Partido Socialista Italiano foi meteórica. Com uma oratória poderosa que hipnotizava multidões, ele incitava greves e protestos, tornando-se uma das vozes mais proeminentes da esquerda. Quando a Grande Guerra explodiu na Europa em 1914, Mussolini defendeu com veemência a neutralidade, alinhado à posição oficial de seu partido. Mas algo dentro dele mudou. Onde antes via a paz como um princípio, agora enxergava na guerra uma oportunidade para dar à Itália expandir seu poder e território. Essa súbita reviravolta era uma traição inaceitável aos ideais socialistas, e em 1914 ele foi expulso do partido que ajudara a construir. Agora, isolado e renascido como nacionalista, ele abraçou a causa da guerra com o mesmo fervor que antes dedicara ao socialismo. Para dar voz à sua nova ideologia, fundou seu próprio jornal, Il Popolo d'Italia. Aquele era o fim de um capítulo, mas o início de uma jornada muito mais sombria. O eco dos canhões da Grande Guerra mal havia silenciado, e a Itália já mergulhava em um tipo diferente de escuridão. O fervor patriótico e militarista que Mussolini ajudara a inflamar antes do conflito o levou para as próprias trincheiras, quando a Itália se juntou à Grã-Bretanha e à França em 1915. Mas seu tempo na frente de batalha foi interrompido por uma explosão de morteiro em 1917, que o mandou de volta para casa, ferido e dispensado do serviço. Ele retornou a um país irreconhecível, onde o ar estava pesado com a decepção dos soldados que voltavam não para recompensas, mas para uma economia em ruínas. A inflação corroía o valor do trabalho, empregos eram uma miragem e a raiva fervia nas ruas. O governo, fraco e dividido, parecia incapaz de conter a maré crescente de descontentamento, enquanto diferentes facções políticas lutavam pelo controle da nação ferida. Nesse vácuo de poder, Mussolini enxergou sua chance. Em 1919, ele fundou os Fasci di Combattimento, um movimento que tecia juntos o nacionalismo, o militarismo e um autoritarismo brutal. Sua promessa era simples e poderosa: restaurar a antiga glória da Itália e esmagar os comunistas, a quem ele culpava por todos os males do país.
Seus seguidores, os camisas negras, transformaram essa promessa em violência, tornando-se a força bruta que atacava socialistas, sindicatos e qualquer voz de oposição. No início, o movimento parecia destinado ao fracasso. Nas eleições de 1919, seu partido não conquistou uma única cadeira no parlamento. Mas, nos 5 anos seguintes, enquanto a Itália afundava, sua influência crescia de forma inversamente proporcional. Desesperado por um líder forte, o povo começou a ouvir sua voz. Mussolini se posicionou como o único homem capaz de restaurar a ordem em meio ao caos. Em 1921, ele formalizou sua ambição, fundando o Partido Nacional Fascista. A classe média, os empresários e os militares, todos aterrorizados pelo fantasma de uma revolução comunista, começaram a ver nele a única salvação. No ano seguinte, a crise atingiu seu ponto de ebulição. Com greves, protestos e violência paralisando o país, Mussolini sabia que seu momento havia chegado. Em 28 de outubro de 1922, ele executou seu plano. Mussolini e seus camisas negras marcharam em direção a Roma, uma demonstração de força com uma única exigência: que o rei o nomeasse primeiro-ministro. O rei Vítor Emanuel III tinha o poder de declarar lei marcial e esmagar a insurreição com o exército. Mas ele hesitou. Temendo uma guerra civil e acreditando que poderia controlar o líder fascista, o monarca fez uma aposta fatal. Em 29 de outubro, o rei cedeu e entregou o governo da Itália a Benito Mussolini. Uma vez no poder, Mussolini não perdeu tempo. Nos anos que se seguiram, ele metodicamente desmontou a democracia peça por peça. Em 1925, ele já detinha o controle absoluto sobre a Itália, autodenominando-se Il Duce, o líder. Por quase 2 décadas, ele governaria a nação com mão de ferro, esmagando qualquer oposição política que ousasse se erguer contra seu poder. Por trás da fachada de mármore e aço, um punho de ferro esmagava qualquer dissidência. Enquanto seus camisas negras aterrorizavam as ruas, sufocando vozes contrárias, a propaganda oficial vendia a imagem de uma nação renascida. Grandes projetos, como estradas modernas e a drenagem de pântanos, eram exibidos como prova de progresso, mas a economia real lutava para respirar sob o peso de uma ilusão cujo preço logo seria cobrado. Na década de 1930, o sonho de um novo império romano consumia Mussolini. Em 1935, seus exércitos marcharam sobre a Etiópia, usando táticas brutais e armas químicas para esmagar a resistência. A Liga das Nações condenou a invasão com palavras vazias, mas nenhuma nação ousou intervir. Ninguém o deteve e ele começou a se sentir invencível. Essa sensação de poder o aproximou de Adolf Hitler na Alemanha, a partir de 1936. Nos 2 ditadores ecoavam as mesmas ambições de expansão militar e o mesmo desprezo pela democracia. Essa afinidade foi selada em 1939 com o Pacto de Aço, uma aliança militar que unia a Itália fascista à Alemanha nazista. Quando a Segunda Guerra Mundial explodiu, Mussolini hesitou, mas em 10 de junho de 1940, convencido de uma vitória rápida, declarou guerra à Grã-Bretanha e à França. Ele ainda não sabia, mas aquela decisão selaria o destino da Itália. As campanhas militares italianas se revelaram um desastre após o outro. O exército fracassou na Grécia, sofreu derrotas humilhantes no norte da África e foi dizimado nas estepes geladas da Rússia. Em 1943, com a Itália sangrando em todas as frentes, o povo, exausto pela guerra e pela miséria, finalmente se voltou contra o seu líder. O poder de Mussolini começava a ruir de dentro para fora. Em meados de 1943, o controle de Mussolini sobre a Itália se desfazia. O moral das tropas estava em colapso e o desembarque dos aliados na Sicília, em 9 de julho, marcou o início do fim. À medida que a situação se deteriorava, o rei Vítor Emanuel III e figuras de alto escalão do próprio fascismo conspiravam em segredo, concluindo que Mussolini precisava ser removido para salvar o que restava da nação. A conspiração culminou em 24 de julho, quando o Grande Conselho Fascista se reuniu em uma sessão secreta carregada de tensão.
Em uma votação dramática, seus próprios homens se voltaram contra ele. No dia seguinte, 25 de julho, Mussolini foi convocado ao Palácio Real, onde o rei o informou friamente de que ele não estava mais no comando. O marechal Pietro Badoglio assumiria o governo. Ao sair do palácio, Mussolini foi preso. Temendo uma tentativa de resgate por parte de seus seguidores leais, o novo governo moveu o ditador deposto por vários locais secretos. Seu destino final foi o Hotel Campo Imperatore, um resort de esqui isolado no topo da montanha de Gran Sasso, no coração da região de Abruzzo. O local, remoto e de difícil acesso, foi escolhido para garantir que Mussolini ficasse completamente incomunicável, um prisioneiro no topo do mundo. Com Mussolini fora de cena, a Itália mudou de lado. Em 8 de setembro de 1943, o governo italiano assinou um armistício com os aliados, rendendo-se oficialmente. Em muitas frentes, as tropas italianas abandonaram a luta ou se voltaram contra seus antigos aliados alemães, mergulhando o país no caos. Mas a história de Mussolini ainda não havia terminado. Hitler se recusou a aceitar a queda de seu aliado. Em 12 de setembro, em uma das missões mais audaciosas da guerra, codinome Operação Carvalho, planadores alemães desceram dos céus como fantasmas. Comandos paraquedistas pousaram em silêncio no platô da montanha, dominaram os guardas surpresos e libertaram Mussolini sem disparar um único tiro. Ele foi levado para a presença de Hitler, que o instalou como líder de um estado fantoche no norte da Itália, a República Social Italiana, conhecida como a República de Salò. Mas o homem que emergiu daquela montanha era apenas uma sombra do líder que um dia fora, agora um mero peão no tabuleiro final e desesperado do Terceiro Reich. O ar de abril de 1945 carregava o cheiro do fim. Por toda a Europa, o Terceiro Reich desmoronava sob o peso esmagador das forças aliadas, e na Itália, o que restava era o caos. Cidade após cidade era libertada, e o regime fascista, agora uma sombra de si mesmo, se desfazia a cada hora que passava. Encurralado no norte da Itália, Benito Mussolini sentia o tempo escorrer por entre os dedos. Seus antigos apoiadores o abandonavam em massa. Até mesmo os alemães, seus últimos aliados, preparavam a própria rendição ou uma retirada desesperada. Sem exército, sem poder e sem um único refúgio seguro, a verdade era inegável. A guerra estava perdida. No dia 25 de abril, em Milão, ele tentou uma última e desesperada cartada. O plano era organizar uma resistência final contra o avanço aliado. Mas ao chegar, encontrou uma cidade que não mais o pertencia. O povo havia se levantado em rebelião e os partisans já tomavam as ruas. Uma mensagem chegou através do cardeal Schuster, o arcebispo de Milão, oferecendo uma mediação para sua rendição. Mussolini até se encontrou com líderes da resistência, o Comitê de Libertação Nacional. Mas a rendição, para ele, ainda era impensável. Em algum lugar em sua mente, a ilusão de uma fuga, de uma reorganização, ainda queimava. Com Milão se tornando uma armadilha, Mussolini e um pequeno grupo de fascistas leais deixaram a cidade às pressas, rumando para o norte em direção a Como. Mas não havia um plano claro. A ideia de fugir para a Alemanha foi rapidamente descartada. As estradas eram perigosas demais e seus aliados alemães já estavam em frangalhos. A nova esperança era a Suíça, uma nação neutra onde ele poderia escapar da captura. Ele não estava sozinho nessa fuga. Sua amante, Clara Petacci, recusou-se a abandoná-lo. Sua devoção a ele era absoluta e ela insistia em permanecer ao seu lado, acontecesse o que acontecesse. Com eles, viajavam alguns oficiais fascistas de alto escalão e seus homólogos alemães. Viajar com o próprio rosto era um risco mortal. A solução foi um disfarce. Vestindo um casaco cinza da Luftwaffe e um capacete alemão, o homem que um dia comandou a Itália agora tentava se misturar a uma coluna de soldados em retirada. Ele esperava se tornar invisível, apenas mais um rosto anônimo na derrota. A sombra dos Alpes pairava sobre o lago de Como, testemunha silenciosa de uma fuga desesperada. Um comboio alemão serpenteava pela estrada, uma mistura de tropas da SS e oficiais fascistas italianos,
todos buscando a salvação na fronteira suíça. Escondido entre eles, disfarçado, estava Benito Mussolini. Seu plano era uma aposta audaciosa: atravessar os postos de controle partisans sob a proteção do uniforme alemão e desaparecer na neutralidade da Suíça. Mas o destino, naquela manhã, tinha outros planos. Na manhã de 27 de abril de 1945, o comboio chegou à pequena cidade de Dongo. A área era um vespeiro, controlada por partisãs da 57ª Brigada Garibaldi, combatentes comunistas em alerta máximo. Liderados por Pierre-Louis Bellini d'Estella e Urbano Lázaro, eles haviam erguido barricadas, determinados a impedir que qualquer fascista em fuga escapasse de seu alcance. Quando o comboio se aproximou, a estrada foi bloqueada. Os partisãs exigiram a rendição e os alemães, sentindo o cheiro do fim da guerra, cederam sem resistência. Com as armas entregues, a revista dos veículos começou e a caçada humana teve início. Um a um, fascistas italianos disfarçados foram arrancados de seus esconderijos. Ministros do governo, oficiais militares, todos expostos sob o olhar frio dos seus compatriotas. Dentro de um dos caminhões, Mussolini permanecia imóvel, um vulto silencioso na penumbra, rezando para não ser reconhecido. Foi então que o olhar de Urbano Lázaro fixou-se em algo incomum. Ele viu um homem baixo e robusto, com o rosto pálido, enfiado em um casaco de soldado alemão. Havia algo naquele rosto que lhe era terrivelmente familiar. Lázaro recordaria mais tarde a imagem de um homem exausto, assustado e completamente derrotado. A ordem foi dada para que ele descesse do caminhão. Mussolini obedeceu, em silêncio. Quando removeram seu capacete e o casaco, a identidade do prisioneiro se tornou inconfundível. Diferente dos dias de glória, o antigo ditador não ofereceu qualquer resistência. Ele foi levado para uma casa de fazenda na aldeia vizinha de Bonzanigo, onde o mantiveram sob guarda. Enquanto isso, um debate acalorado se formava entre os partisãs. Alguns defendiam entregá-lo aos aliados, mas a maioria clamava por uma justiça imediata, uma execução. Naquele momento, Mussolini não era mais um líder, mas um prisioneiro do povo italiano. E o povo queria vingança. A manhã de 28 de abril de 1945 nasceu fria e nublada no norte da Itália. A guerra na Europa estava em seus últimos suspiros, mas em uma pequena aldeia perto do Lago de Como, a história se preparava para testemunhar um final brutal. Ao amanhecer, uma ordem chegou do Comitê de Libertação Nacional em Milão, trazida por um líder partisã chamado Walter Audício. Naquele dia, o ar da Lombardia pesava com uma inevitabilidade sombria. A tarefa de encerrar a era fascista recaiu sobre um homem conhecido pelo codinome Coronel Valério. Por volta das 14h, Walter Audísio e um pequeno grupo de partisãs chegaram à casa de campo. Sem cerimônia, ordenaram que Mussolini e Petacci entrassem em um Alfa Romeo vermelho. A curta viagem os levou a Giulino di Mezzegra, uma vila tranquila a poucos quilômetros de distância. Ali, o carro parou abruptamente. Clara Petacci, em um último gesto de apego, recusou-se a soltá-lo. Os partisãs os posicionaram diante de um muro de pedra, o palco improvisado para o ato final. Exatamente às 4h10 da tarde, Walter Audísio ergueu sua submetralhadora francesa MAS 38. A rajada atingiu Mussolini no peito. Petacci gritou e se lançou em sua direção, mas foi abatida por múltiplos disparos antes mesmo de tocar o chão. Mas a execução não terminou com a morte. Em um frenesi de fúria, o grupo descarregou suas armas no corpo já sem vida de Mussolini. Estimativas sugerem que mais de uma dúzia de balas o atingiram, embora algumas fontes afirmem que foram mais de 40. O ódio contra Mussolini e tudo o que ele representava era tão profundo que a simples morte não parecia justiça suficiente. Para muitos, era apenas o começo. Após a fuzilaria, os corpos de Mussolini, Petacci e outros oficiais fascistas executados foram atirados na traseira de um caminhão. Os partisãs não tinham intenção de esconder o que fizeram.
Pelo contrário, eles exibiram os corpos deliberadamente, desfilando de cidade em cidade como um troféu macabro. Quando o caminhão finalmente entrou em Milão nas primeiras horas de 29 de abril, a notícia já havia se espalhado como fogo. Milhares de pessoas aguardavam. O destino era a Piazzale Loreto, uma praça pública no coração da cidade. A escolha do local não foi acidental. Era um ato carregado de um simbolismo sombrio e retributivo. Menos de um ano antes, em 10 de agosto de 1944, os fascistas de Mussolini haviam executado 15 combatentes da resistência naquele mesmo local. Seus corpos foram deixados no chão, expostos ao sol e às moscas, como um aviso brutal a qualquer um que ousasse se opor ao regime. Agora, quase 9 meses depois, o próprio Mussolini estava prestes a sofrer um destino semelhante, mas infinitamente pior. O caminhão parou na praça e os corpos foram despejados no chão como lixo. A multidão, antes contida, avançou em uma onda de fúria. Alguns chutavam o corpo e o rosto de Mussolini, outros cuspiam sobre ele. Vários homens sacaram pistolas e dispararam mais balas em seu cadáver, uma profanação sobre a profanação. Nem mesmo o corpo de Clara Petacci foi poupado. Embora não tivesse poder político real, a multidão a via como uma extensão do ditador. Seu cadáver foi chutado, espancado e dilacerado, um fim brutal para uma lealdade que lhe custou tudo. O som da fúria ecoava pela praça, um grito coletivo por 2 décadas de silêncio forçado. Naquele caos de libertação, a linha entre justiça e vingança se desfez por completo. Ao lado de Mussolini, o corpo de sua amante foi chutado, espancado, rasgado. Outros fascistas caídos receberam o mesmo tratamento, mas era sobre o corpo do Duce que a violência mais intensa se concentrava. Após horas de espancamentos, cusparadas e tiros, os partisans decidiram que aquilo ainda não era o suficiente. Encontraram uma viga de metal em um posto de gasolina na beira da praça. A ideia que surgiu era sombria e definitiva: pendurar os corpos de cabeça para baixo para que todos vissem. Com cordas grossas e ganchos de açougue, os cadáveres de Mussolini, Petacci e outros 4 fascistas foram erguidos pelos pés, uma imagem grotesca de poder invertido. Para alguns, a brutalidade era perturbadora. Até mesmo Winston Churchill, que lutou contra Mussolini, diria mais tarde que uma coisa era a execução, outra era a mutilação pública do corpo. Mas para muitos italianos, aquilo era justiça. Era a vingança por 20 anos de ditadura, guerra e sofrimento. Após horas de exposição, as autoridades ordenaram que os corpos fossem retirados. Foram colocados em caixões de madeira baratos e levados para um necrotério local. A partir dali, um novo problema surgiu. O que fazer com o corpo de Mussolini? O governo temia que seu túmulo se tornasse um santuário para fascistas remanescentes. A solução foi enterrá-lo em uma cova anônima no cemitério de Musocco, nos arredores de Milão. Mas a história do corpo do Duce estava longe de terminar. Em 1946, um grupo de fascistas convictos roubou o corpo do cemitério. Levaram-no em uma jornada secreta pela Itália, na esperança de lhe dar um enterro fascista apropriado. As autoridades acabaram por localizá-lo, mas a questão persistia. Durante 11 anos, o corpo de Mussolini permaneceu escondido pelo próprio governo, um segredo de Estado guardado a 7 chaves. Finalmente, em 1957, o governo italiano cedeu aos pedidos da família. Seus restos mortais foram autorizados a retornar para sua cidade natal, Predápio, para o enterro definitivo. Hoje, o túmulo de Mussolini em Predápio ainda atrai visitantes. Alguns são fascistas declarados que o admiram. Outros se aproximam movidos apenas pela curiosidade histórica, testemunhas silenciosas de um legado que se recusa a desaparecer por completo.